Oi, seja bem-vindo, eu sou Luciano Viana e é uma satisfação em tê-lo aqui em mais um tutorial de iniciação aqui ao Blender 3D. Neste tutorial, utilizarei aqui uma solicitação feita através do meu canal YouTube para criar um efeito através de uma forma 3D de uma chama de um lança-chamas. No tutorial anterior, vimos aqui os efeitos utilizando a ferramenta Quick Effects, que nos permite fazer efeitos de fogo e fumaça no objeto de forma rápida. Neste tutorial não teremos o uso desse recurso. Trata-se de uma animação um pouco mais complexa que a anterior. Então vamos ter que trabalhar aqui na lateral direita algumas funcionalidades dos botões de partículas e dos botões de física para poder fazer o efeito desejado. Não farei desenho nenhum de lança-chamas, não farei modelagem, nada disso. Apenas farei que uma forma simule o efeito da chama de um lança-chamas. Vocês poderão criar a melhor forma para aplicar, através desse recurso, o efeito utilizando esse tutorial. Ele vai ser dividido em algumas ações distintas, pois, por ser complexo, é um pouco moroso o aprendizado. Então vamos lá. A primeira parte nós vamos aprender a fazer as partículas que serão responsáveis pela emissão, justamente, do efeito da chama e da fumaça no objeto. Vamos lá. Inicialmente nós vamos apagar o cubo com a tecla X Delete. Vamos adicionar duas superfícies aí na nossa área, clicando Shift A. Então, escolho a primeira, Mesh Plane, já tem uma primeira superfície. Vou dar uma rotação nela no sentido do eixo X, que é essa seta vermelha, RX90, e vou com o manipulador posicionar esse primeiro plano nesse ponto aqui. Nós estamos utilizando a visão de perspectiva, ok? Vou agora desativar a seleção desse primeiro plano e vou dar o Shift A para adicionar o segundo plano. Bem, o segundo plano eu vou mantê-lo nessa posição da superfície imaginária. Vou dar um S para escaloná-lo. Vou dar um SY para escaloná-lo também no eixo Y. Pronto. Tenho aqui o meu chão e tenho aqui o plano que será utilizado para criar o efeito de partículas que provocará a chama, do lança-chamas. Bem, com esse plano aqui selecionado, vamos criar as propriedades nele. Antes de mais nada, eu vou utilizar a visão ortogonal, mudando aqui com a tecla número 5 do teclado numérico ou utilizando essa opção aqui. Vou, com o objeto selecionado, clicar no botão, aqui no botão de propriedades, que é Particles, que é esse aqui, com o botão esquerdo. Repare que esse objeto selecionado ele não tem nenhuma propriedade de partícula adicionada a ele. Então, se eu clicar aqui no Enemy, aqui embaixo, eu não tenho nenhuma animação do objeto, ok? Então, vou voltar a minha barra verde para o ponto zero. Quando eu clico aqui nessa caixa de partículas, nesse botãozinho mais, eu adiciono o efeito de partícula a esse objeto. Por padrão, o Blender já coloca aqui o nome Particle System. Eu posso alterar ele clicando aqui, ó, e vou dar um nome aí a esse objeto de chamas, ou seja, é o objeto que fará a chama do meu lança-chama. Aqui em cima eu já terei. Só que agora, quando eu der o Enemy, olha o que é que acontece. Eu já tenho uma animação do efeito de partícula desse objeto. Essa animação procede, ó, só que ela ultrapassa a superfície, que é um outro plano que eu fiz aqui na parte inferior. Veremos como fazer com que essas partículas elas batam nessa superfície, em vez dela ultrapassar, elas sigam adiante, como se fosse o chão da minha área de trabalho. Então, através desse objeto selecionado e aqui na caixa de partículas, eu tenho como alterar algumas informações aqui nessas propriedades para dar outra visão a essas partículas. A primeira que eu vou alterar é a guia Emission. O number aqui representa o número de partículas que serão emitidas. Repare que eu tenho aqui o number 1000, que é essas partículas que estão sendo emitidas neste momento. Se eu clicar aqui e colocar 8000, a quantidade de partículas agora, quando eu der o Enemy, ela aumenta, passa a ser uma quantidade maior de partículas. Ok? Aqui embaixo diz o ponto inicial quando as partículas serão emitidas e o ponto final quando elas serão emitidas na minha linha de tempo aqui. Por padrão, o Blender coloca um temporizador inicial com 250 frames. Eu posso aumentá-los ou diminuí-los. Basta que eu altere aqui embaixo, no Start e End, a quantidade de frames que eu desejo.
Então, o Blender diz aqui o seguinte, no Emission, que as propriedades de partículas serão emitidas a partir do frame 1 e terminarão no frame 200. Do 201 ao 250 não haverá emissão e ela voltará de forma cíclica, novamente a emitir a partir do 1 ao 250. Vamos ver? Então, quando eu dou o anime aqui, ó, ela vem, quando chegar aqui nesse 200, aqui embaixo, ela para de ser emitida, ó, e volta o cíclico novamente de 1 a 200. Então, a informação aqui é essa. Aqui no Lifetime, quando eu altero, eu posso diminuir o tempo de vida dessas partículas, da emissão dessas partículas, ou aumentar. Aí fica a seu critério. E aqui o Random eu faço de forma que a emissão, ó, se eu aumentar, ela vai ser procedida de forma randômica. Posso alterar e posso diminuir também. Vou deixar aqui em 0, não vou mexer nada. Nessas opções de baixo eu não vou mexer. Eu vou procurar agora uma guia chamada Velocity, que é essa guia aqui, ó. Com essa guia eu tenho a opção Emitter Geometry, que eu clicando nessa caixinha aqui, ela vem com a opção número 1. Clico nela, se eu der a opção número 8, olha o que acontece no direcionamento das minhas partículas. Ela passa a ser, ó, de forma mais reta em relação à minha face. Quanto maior o número, mais reta ela ficará. Ok? Então vou deixar aqui na opção 2. Aqui na opção Order eu vou modificar para 0.2. Já feitas essas alterações, eu vou aqui buscar agora a guia Render. Na guia Render eu tenho aqui, ó, a caixa Emitter marcada. Eu vou desselecionar ela. E aqui, nessas opções que aparecem Halo, Line, Patch, Object Group, Billboard, eu vou clicar a opção nenhuma, que é essa primeira aqui. Repare que as emissões de partículas deixaram de ser emitidas aqui na minha área de trabalho. Vou agora aqui no Display, na guia de baixo do Render, mudar a posição de Rendered para Point. E aí sim eu volto a ter a emissão das minhas partículas de forma mais visíveis. Bem, eu já fiz as alterações e aqui embaixo eu vou ter agora uma outra guia, que é a guia denominada Field Weight. Eu tenho aqui uma opção gravidade, ó. Quando eu clico nessa caixinha, se eu zerar, olha o que acontece com as partículas. Elas não vão ter gravidade e elas vão seguir direto. Elas são emitidas na direção da face do objeto. Se eu der uma gravidade aqui, vou colocar 0.7, eu faço com que elas sejam emitidas com ponto de gravidade e elas vão ser puxadas para o chão. Bem, então já feitas essas modificações básicas aqui, eu vou agora pegar esse elemento que está selecionado, vou clicar a tecla S para diminuir o tamanho dele. S eu escalono e vou diminuindo, e quando eu diminuo, ó, eu vou fazendo as minhas partículas mais, ó, próximas uma da outra, dando aquele aspecto de um jato. Ótimo. Até aí eu já fiz todas as propriedades relativas ao elemento que emitirá a chama. Então vamos agora selecionar o chão, porque o que está acontecendo? A chama que está sendo emitida, ou seja, a partícula emitida por essa forma, ela está ultrapassando o chão. Ela não está respeitando esse objeto aqui de baixo. E para isso, para respeitá-lo, eu tenho que selecioná-lo. Aqui na guia física, eu tenho que selecionar a opção, ó, Physics, com o botão esquerdo, e buscar essa opção denominada Collision. Quando eu clico sobre a mesma, eu dou a propriedade de colisão, ó, dessa superfície aqui na parte de baixo. E quando a partícula é emitida por esse elemento, ela bate e quica. Mas não é isso que eu quero ainda. Eu quero que ela bata e arraste pela superfície, não quicar. Então, para fazer isso, eu tenho que chegar aqui e alterar alguns parâmetros aqui do collision dessa superfície. Então, vou buscar aqui no Particle Dumping, tá vendo aqui? A opção Factor eu vou mudar para 1. Então, eu puxo aqui até o número 1, que é o máximo. Repare que agora a minha partícula bate no chão e se arrasta e se estende, ó, até o final e cai. Não é isso que eu quero. Vou querer que ela fique por aqui. Então eu vim aqui na Particle, que é a Particle Friction, vou clicar na opção Factor. Vou colocar 0.5 ou 0.4, vou botar 0.4. Repare que agora já bate e ela já não vai até o final
Eu posso até diminuir aqui, vou botar 0.2. Ela já não vai até o final, ela vem até aqui, ó, esse ponto. E aqui na opção Render eu também vou botar 0.2. Pronto. Já tenho aqui, pessoal, a minha propriedades para começar a funcionar o meu efeito, né, de lança-chamas nessa forma criada aqui. Antes de mais nada, eu vou com esse objeto, que é a superfície plana de baixo selecionado, clicar sobre o mesmo, dar o Shift D para fazer uma cópia. Se eu movimentar, a cópia já está feita. Ó, eu posso bater aqui, mas eu vou dar o ESC, ó, ESC, para ela voltar à posição normal. Vou dar um RX90. Eu aí faço, ó, alteração plana. Então, vou dar o botão esquerdo para acioná-lo e vou movimentar a minha superfície. Agora, se eu encostar aqui, ó, já bate e já reflete. Então, o que eu vou querer é isso aqui, que essa superfície fique desse jeito. E vou mudar minha visão para a visão lateral direita. Clicando na tecla 3 do teclado numérico, aqui on right, vou ter a minha visão já sendo visto desse aspecto aqui. Beleza? Vou clicar nesse objeto e já vou ver aqui o efeito da minha partícula. Bem, no próximo tutorial vamos ver como transformar essa partícula em fogo e fumaça, dando a impressão de um lança-chamas. Até breve.